Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras segue em busca de reforços no mercado da bola e a principal prioridade é a chegada de um meio-campista para substituir Richard Rios, vendido recentemente ao Benfica. A diretoria alviverde tem encontrado uma certa dificuldade para fechar com um jogador para essa posição. O mercado está muito inflacionado e o Verdão não deseja gastar muito dinheiro com essa contratação. Leila Pereira autorizou Anderson Barros a gastar no máximo 14 milhões de euros nessa contratação. Por enquanto, não há nenhum jogador fechado. Quem não será contratado pelo Verdão é o atacante Gabriel Peck, que estava na lista de reforços, mas o jogador preferiu permanecer jogando no futebol dos Estados Unidos. A informação é do jornalista Valentim Furlan. O negócio, assim, não tem nenhuma chance de acontecer. O jogador não era uma prioridade, mas Abel Ferreira gostava bastante do seu estilo de jogo. Gabriel Peck foi revelado pelo Vasco e se destacou na Colina. Ele está jogando nos Estados Unidos há algum tempo e não pensa em retornar ao Brasil nesse momento. Nas redes sociais, os torcedores palmeirenses estão cornetando Anderson Barros, alegando uma falta de velocidade do dirigente para fechar logo com os últimos reforços da temporada. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Projeta esse Corinthians e Palmeiras que se inicia quarta-feira na Thaís Matos? Eu acho que, assim, o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro, é um time que não necessariamente precisa jogar bem para ganhar, né? É um time muito competente, consegue ali, tem muita variação de elenco, mas não tem variação de forma de jogar. Eu acho que isso dá para a gente questionar em relação a esse momento do Palmeiras. E o Corinthians é um time defensivamente frágil, que o Dorival está fazendo o máximo que pode ali para o time se manter confiante durante as partidas. Eu acho que por ser um derby, um clássico, as coisas se transformam. A gente já viu isso esse ano no Campeonato Paulista. Por isso que eu não acho que ninguém é super favorito nesse momento. Eu acho que é acessível aos dois, né? Você não acha que o Corinthians sai animado? Claro. Porque assim, ele buscou empatou um empate com o Cruzeiro, que era líder do campeonato, e com o Botafogo, que disputa o título. Exato, e assim, ele teve a volta do Yuri Alberto. O Memphis, que voltou a jogar bem. O Memphis voltou a jogar bem. Sabe o que eles vão falar no vestiário? Vamos partir do segundo tempo do jogo contra o Botafogo. Aí. É aqui, vamos partir daqui. Se a gente fizer isso aí, se a gente competir do jeito que a gente competiu, se a gente jogar da maneira que jogou, agora, muito passa do próprio Yuri Alberto, né? A volta do Yuri Alberto te dá um... para o ataque do Corinthians e até mesmo para essa primeira pressão feita no ataque pelo Yuri Alberto, esse cara... Ele comentou que ele perdeu uns lances, se ele tivesse com a confiança de quem tá jogando quarto e domingo, ele não teria perdido. O Yuri Alberto do Velho Testamento perdeu uns golzinhos assim também. Fica tranquilo, Yuri Alberto. A gente sabe que tá tudo normal. Cara, eu acho que o Corinthians fez um bom segundo tempo contra o Cruzeiro, um bom segundo tempo com o Botafogo. E assim, eu vejo muito aberto essa disputa aí, cara. Apesar do Palmeiras ser um time melhor... Eu vejo bem aberto, como aliás foi na final do estadual. São jogos, é o que jogo de Copa te oferece. Exato. Ainda mais derby, né? Exato. Se você olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, você tem pode não acontecer, mas você tem convicção de que o Palmeiras vai terminar na frente do Corinthians. E talvez até com uma distância razoável. Pode não acontecer. O Corinthians pode passar, ser campeão, ultrapassar todo mundo, surpreender o mundo. Mas numa Copa, em 2 jogos, num clássico como esse, desse tamanho, evidentemente está aberto. O Dorival já eliminou o Palmeiras em 2023, sendo técnico do São Paulo, quando o papo era parecido. Isso. O Palmeiras era melhor, tinha mais possibilidades, era favorito, era um time mais encorpado. Eu só acrescento ao que a Ana falou, eu acho que o Abel está encontrando soluções interessantes para o Palmeiras pós-saídas do Estevão e do Richard Rios. Principalmente do Richard Rios. Eu fiz todos os jogos do Palmeiras em casa e vendo do estádio que muda a nossa percepção, ou ele está variando muito o jogador que faz a saída de bola. São os 2 zagueiros. Antigamente era o lateral direito, ele já fez com o lateral esquerdo. No último jogo contra o Grêmio, ele fez com um dos volantes, soltou os 2 laterais ao mesmo tempo. Então, assim, as dinâmicas estão se encaixando. O Palmeiras não consegue manter o ritmo o jogo inteiro, mas eu já falei sobre isso aqui hoje e vale para todos os times. Quem consegue fazer isso pensando que no próximo jogo tem decisão, no outro fim de semana tem clássico, depois tem... Enfim, o calendário quase não permite que um time mantenha. Agora, é totalmente aberto o confronto. Mas o Palmeiras é favorito. Eu também acho, mas só tenho uma certeza, assim. Certeza eu não diria, mas uma quase certeza. Quem for eliminado vai entrar numa crise. Entra numa crise. O Palmeiras, assim, você tem visto isso aí, porque o Palmeiras não é só o Abel, é o staff. Você tem o João, você tem o Martins, você tem o Castanheira, que são caras assim que completam ou complementam o Abel.
sabe? É um cara faz coisa para ataque, o outro é para defesa, É um dos saída de segredos do bola. sucesso. É o segredo de sucesso, não tem as dúvidas. Eu acho também, eu penso que... e o Abel é um cara muito inteligente, ele e o staff. O que aconteceu no Campeonato Paulista, que foi um mata-mata no final, o Corinthians competiu os 2 jogos em alto nível. E acabou sendo campeão paulista. Eu tenho certeza que o Abel está com isso na cabeça. Olha, a gente vai chegar lá, os caras vão competir, os caras vão dar vida, a torcida lá lotada, Corinthians. Então, assim, com certeza, com o que o Corinthians fez, principalmente nesse segundo tempo desse jogo contra o Botafogo, assim, esperança de um grande jogo. Pode mudar o patamar do Dorival no Corinthians, pode fazer muitos questionamentos no Palmeiras, pode afundar o Corinthians de vez com mais uma competição sendo... Mais uma eliminação, Mais né? uma eliminação. Cara, é um jogo explosivo, é um confronto explosivo. Como um derby, né? Como os derbys têm sido. A melhora do Vitor Roque nesses últimos 2 jogos dúvida. ajudou muito elevar esse nível ofensivo do Palmeiras, que era o que a gente cobrava. O Palmeiras era 3º, 4º colocado no Campeonato Brasileiro, mas era uma dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, porque ainda não tinha, mesmo com o Estevão, não era após a saída do Estevão, não. E esses 2 últimos jogos que o Vitor Roque elevou o nível, individualmente mesmo, ele faz, até, eu estava fazendo o jogo e a pergunta da nossa repórter de campo, que eu não lembro quem era no momento, sai um peso das suas costas? Denise. A Denise, né? A pergunta foi excelente, ele falou assim, saiu. Por quê? Pô, o cara chegou a peso de ouro, não estava rendendo. Um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. A cobrança absurda, porque ele não. O Flá entrava, fazia gol. Os reservas que entravam decidiam jogos. Sempre assim, né? E aí esses 2 últimos jogos pra mim, assim, absurdo. Eu diria 3 jogos. 3 jogos, Galo, né? Fluminense e Grêmio. Isso, muito Contra bem o lembrado. Galo, ele jogou, acho que pra mim foi a virada de chave, né? Pressionando a saída de bola, correndo atrás de tudo, ele não desistia de nada, assim, às vezes o time tava um pouco acuado, ele puxava o time pra frente, eu acho que ali foi a virada de chave Até do que de se sorte, espera né? dele. Errou a bola e foi gol contra. Júnior Alonso. O Palmeiras mudou o idioma dos perfis das redes sociais para o inglês e deixou a torcida palmeirense bem confusa. E a gente também. Enquanto isso, o Gabriel Jesus postou nas redes sociais um vídeo com cabelo verde. Será, gente, será que tá pintando o Gabriel Jesus no Palmeiras? Os torcedores já estão querendo a volta do atacante. Olha ele aí, ó. Novo estilo. Será que eles... Você acha que volta, Dodô? Eu não sei. Eu não sei quem está conversando com ele, mas está se divertindo com o cabelo. É a namorada dele. É a namorada. namorada dele. Namorada. Novo estilo, ele disse. Contrataria ou não? Então, mas... Se pudesse. Não, vou dar só uma informação. Opa! Peraí, o Edu... Durante algum período do jogo foi melhor, fez o seu gol, pronto. Ah, mas poderia ter tomado. Tá, poderia ter acontecido várias coisas. Ninguém tá falando que foi uma atuação perfeita. Mas o Cruzeiro agora já começa a tomar queda. Empatou com o Corinthians na Arena Corinthians e perdeu do Ceará dentro de casa de virada. Então é quando as pessoas começam a falar assim, pô, o Cruzeiro é melhor que o Palmeiras, já joga um futebol melhor e tudo. Futebol melhor que pode encher mais os olhos, mas você vê um resultado desse contra o Ceará hoje, você fala, pô, peraí. Imagine se o Palmeiras tivesse perdido um jogo para o Ceará, que é um time que está ali no meio de tabela, como é que nós não estaríamos? Então, jogo a jogo, o Campeonato Brasileiro é difícil. Na semana que vem nós vamos jogar contra o Vitória, fora de casa. É jogo complicado. Não tem 3 pontos garantidos em nenhuma partida. O Santos venceu o Flamengo esses dias e depois não ganhou mais nenhum jogo. Então, a gente entende que tem que melhorar o desempenho. Tudo que eu quis dizer no último vídeo foi que o Palmeiras se poupou no sentido de não ter um desgaste físico, porque já tinha um resultado. Foi isso que eu quis dizer, porque tem um jogo da quarta-feira contra o Corinthians. Sobre o Nelson de Ossa, galera, o Monterrey não recebeu proposta do Palmeiras ainda. O Palmeiras não fez oferta para o time mexicano. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, times europeus de olho e o Palmeiras achou a pedida do Monterrey alta. Por enquanto, o Palmeiras não fez propostas, ainda está observando. Outra coisa, a janela de transferências fecha dia 2 de setembro. Então, assim, temos ainda aí um pouco mais de um mês de janela aberta. Claro que quanto antes chegarem reforços melhor, até o jogador se entrosar, tudo, para estar à disposição. Então, de Ossa, o Palmeiras tá na lista, observa, perguntou, quis por empréstimo lá, o Monterrey não quer. Até agora o Palmeiras não fez uma proposta. O Palmeiras avalia o mercado para saber qual vai ser a melhor decisão a tomar e não descarta permanecer com
o Evangelista ali e com os jogadores que tem do elenco. Eu acho que isso seria um erro. O Palmeiras não quer gastar todo o dinheiro que ganhou do Richard Rios num outro jogador. Me digam aí o que vocês acham. E sobre o Gabriel Jesus, galera, isso daí é muito estranho, hein, gente? Vamos lá, a gente que quer reforço grande, quer jogador de qualidade, a gente se agarra em tudo. O Palmeiras mudou sua bio do Instagram, colocou tudo em inglês, certo? E o Gabriel Jesus me aparece de cabelo verde. Pelo amor de Deus. A informação que eu tenho para trazer para vocês é, galera, o Palmeiras tentou o empréstimo do Gabriel Jesus no meio do ano, eu já falei isso para quem já era inscrito no canal e tudo, e eu não duvido que o Palmeiras tente de novo, pro jogador se restabelecer, pro jogador continuar ali a sua carreira na Europa, tá voltando de uma lesão séria, um ano de empréstimo que seria excepcional. O Palmeiras poderia fazer isso, agora o Palmeiras comprar o Gabriel Jesus, galera, eu afirmo para vocês, o Palmeiras não vai fazer isso, porque é muita grana. O Palmeiras não tá querendo pagar o valor que estão pedindo no Deossa, do Monte Rei. O Palmeiras não quer gastar todo o dinheiro. Imagine só comprar o Gabriel Jesus. Agora, o empréstimo seria espetacular. Repito, no começo do ano o Palmeiras tentou. O Gabriel Jesus quer jogar aqui e tudo. Isso só daria certo, gente, sendo bem sincero, a chance é pequena, se o Arsenal falasse, olha, eu vou pagar aqui 80% do seu salário, tá, o Palmeiras acerta o resto. Aí sim daria pela vontade do jogador com a liberação do Arsenal. Mas que ele aparecer de cabelo verde pintado do nada assim... Fala que não mexe um pouquinho com você lá dentro. Eu queria muito ver o Gabriel Jesus aqui, joga muita bola. Mas estamos aí observando. O Arsenal, se vocês quiserem, um ano a gente devolve. Um ano nós devolvemos ele. Se ele arrebentar aqui, depois a gente faz um jeito aí pra tentar negociar em definitivo. Mas já pensaram? Pense por um segundo. Gabriel Jesus chegando no Verdão. Seria espetacular. Bom, vamos aguardar e ver o que acontece. Tamo junto, galera, que é Verdão sempre. Até a próxima. Campeonato Brasileiro, só reiterando, o Palmeiras agora está indo atrás do Cruzeiro, só que agora o Cruzeiro tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras. O Palmeiras está 2 pontos atrás, só que eles têm 2 partidas a mais. Vamos ver o que vai acontecer entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se acontecer o normal, é o Flamengo vencer, porque o Atlético Mineiro está muito mal. Mas o futebol é maluco, pode acontecer que é qualquer coisa. Valeu, galera, tamo junto, ótima noite. Com a excelente notícia deste domingão, hein? Aquilo que eu comentei pela manhã, que seria algo surpreendente, né? Algo quase impossível, aconteceu, rapaziada. O futebol, olha, é realmente uma caixinha de surpresa, hein? O Cruzeiro perdeu no Mineirão, acabou agora há pouco aí, eles perderam para o Ceará por 2-1 de virada. Isso mesmo, o Ceará ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão por 2-1. Com isso, o Cruzeiro permanece com 34 pontos, ainda na primeira colocação. O Flamengo joga daqui a pouco, tá? Contra o Atlético Mineiro, tem 33 pontos. O Flamengo, então, com um empate aí no seu jogo, né? E aí, pelos critérios de desempate, já pode voltar a assumir a primeira colocação. Tomara que perca também. Tomara que perca pro Atlético Mineiro, lá no Maracanã. Mas, enfim, eles estão em segundo com 33 pontos. E o Palmeiras, né? Tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Aparece aí na terceira colocação com 32 pontos. O Palmeiras, então, tem um jogo a menos, né? Que o Flamengo. E 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então, como eu falei pela manhã, difícil. Mas o Atlético Mineiro, né, apesar da nhaca que tá, da bagunça que tá, o Atlético Mineiro pode, quem sabe, fazer um grande jogo, né? Eu até falei, o Ceará poderia empatar hoje com o Cruzeiro, tava legal, né? Mas já pensou se ganha? O Atlético podia empatar hoje com o Flamengo, né, torcedor palmeirense? Mas já pensou se ganha? Vamos ver como é que vai terminar essa partida aí. Óbvio, né? A gente busca sempre a liderança aí, mas é o que eu falo, né? Campeonato de pontos corridos, o importante mesmo é você ser líder na última rodada, que é a rodada que vale o título. Mas os times tropeçando, né? Já oscilando, todo mundo vai oscilar, é normal, tá? O que não pode é você achar normal, né? Esses tropeços aí, não dá pra normalizar. Mas uma vez ou outra vai acontecer, por isso que é importante a gente estar ali, ó, brigando ali no retrovisor dos caras, né? Para nas últimas rodadas ali dar o sprint final, né? Ou então chegar na liderança e manter até o final do Brasileirão, que é muito difícil, é uma pressão absurda para o primeiro colocado manter aí
até o final. E o Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo e já iniciou a preparação para o duelo de quarta-feira contra o Corinthians em Itaquera. Decisão aí, oitavas de final da Copa do Brasil. Paulinho, que passou por nova cirurgia, iniciou o tratamento e cumpriu o cronograma com o núcleo de saúde e performance. Os jogadores que não atuaram por mais de 45 minutos ontem, na vitória contra o Grêmio, realizaram trabalhos técnicos sob o comando da comissão técnica. Abel, então, terá mais 2 dias aí de atividades, né? Poderá comandar aí mais 2 dias de atividades para definir o time, né? Que vai encarar aí o Corinthians. Quem será que o Abel vai mandar para campo? Quem será que inicia a partida? Acho que não vai ter muita surpresa na escalação de quinta-feira, não. De quarta, melhor dizendo, tá? Mas vamos ver aí como é que vai desenrolar, né, esses 2 próximos treinos aí. E Palmeiras, novamente eu falo aqui, por favor, vamos jogar bola lá em Itaquera? Não vamos ressuscitar esses caras, não. O segundo jogo é no Allianz Parque, né? Mas tudo também depende do primeiro jogo. Tem que jogar bem, fazer um bom jogo, um jogo consistente lá, né, em Itaquera, porque a gente já viu aí vários jogos eliminatórios serem decididos praticamente aí no primeiro jogo. Né? Então vamos jogar bola, hein, Palmeiras? Vamos pra cima dos caras lá, não importa que tá em Itaquera, né? Vai ter pressão da torcida, isso daí vai ter mesmo, mas tem que jogar bola. Vamos jogar bola. E o Palmeiras tá saindo melhor fora de casa do que em casa. Agora resta saber como é que vão se comportar lá na Neoquímica Arena, né? No Itaquerão. Palmeiras e Bragantino disputam contratação de promessa do Ituano. O Palmeiras segue, né, com esse trabalho aí de captação dos jovens para a base. Trata-se do meia Dudu, de 17 anos. As partes estão em tratativas para um contrato de empréstimo com opção de compra após uma temporada. Recentemente, Dudu foi chamado para treinamentos com a seleção brasileira sub-17. Para onde será que vai o Dudu, hein? Será que vai para o Bragantino? Será que vem para o Palmeiras? A gente sabe que o João Paulo Sampaio trabalha bem, né, essas negociações aí. Vamos ver. Tô achando que teremos novidade aí no nosso sub-17 daqui a alguns dias. Acho que o Palmeiras vai conseguir fechar negócio, né, com o Ituano e trazer o Dudu para a nossa base. E a CBF alterou o horário do jogo entre Vitória e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 18ª rodada. Vai acontecer aí no domingo, dia 3 de agosto, agora às 7h30 da noite e não mais às 8h30, tá? Então a CBF aí antecipou, né, em 1 hora esta partida, tá? 7h30 da noite, lá no Barradão. E tem torcedor achando que vem alguma surpresa aí, né? Que o Palmeiras está preparando alguma surpresa aí, porque sem nenhum motivo aparente, neste domingo, o clube alterou a biografia do Instagram e do X para inglês. Então, tiraram do português e colocaram em inglês. Ainda não se sabe o porquê dessa mudança, não sei se é alguma ação de marketing, alguma, sei lá, cara, alguma, né, ação aí que o Palmeiras vai promover, enfim. Será que vem novidade boa aí? Vamos aguardar. Pode significar alguma coisa? Pode. Pode não significar nada também? Pode. Mas muito torcedor aí ficou se questionando, né? Inclusive o pessoal me marcou lá no Instagram, mandaram mensagem no direct lá. Eu, sinceramente, não sei do que se trata, né? Não sei do porquê também desta mudança. Se eu souber, com certeza vocês ficarão sabendo também. Agora sobre De Ossa, família, para finalizar o vídeo aí, tá? Ele está próximo de ser reforço do Betis da Espanha. O colombiano estava no radar do Verdão nas últimas semanas, né? O Palmeiras negociando, só que o clube espanhol enviou um representante para o México para fechar aí com o Monterrey, tá bom? Então já podemos aí descartar também o Nelson De Ossa. Podemos dizer aí que é um fim, né? Fim de novela aí em relação a De Ossa no Palmeiras, tá certo? O Palmeiras deve partir aí. O Palmeiras venceu mais uma no Brasileirão Betano. Outro nome, no último sábado, óbvio, 26, se a gente souber o Alviverde que, Paulista né, bateu o Grêmio tiver negociação por 1 em a 0 andamento,
com gol de a Facundo gente traz pra Torres vocês, e tá segue certo? na briga em busca Família, da vou liderança ficando do por certame aqui. Tenham nacional. todos Ainda um assim, excelente mesmo restinho de com a vitória domingo. do Verdão, Desde já quero Mano desejar... Menezes viu injustiça no resultado. O técnico do Grêmio disse que o placar final não expôs o que foi a partida, que foi realizada no Allianz Parque, a casa palmeirense. Enquanto isso, uma situação envolvendo um jogador revelado pelo clube passou a preocupar a torcida. Isso porque surgiu a informação de que o Flamengo negocia com Gabriel Jesus e um grande sonho dos torcedores sempre foi o seu retorno. Primeiramente, é bom que se diga, a presidente Leila Pereira decidiu não fazer nenhuma investida pelo atacante do Arsenal da Inglaterra. Ainda assim, isso não quer dizer que aceita uma eventual ida dele para o time carioca. Muito pelo contrário. Segundo a apuração do jornalista Diego Lima, do Trivela, mesmo que não faça nenhuma investida agora, o clube paulista não teme que o jogador que disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 pela seleção brasileira vá para o Flamengo. Existe uma confiança muito grande de que quando o atacante voltar para o Brasil, será para jogar pelo maior campeão do Brasil. O jogador já demonstrou ter um carinho e uma gratidão muito grande pelo Palmeiras. Além disso, existe o entendimento de que Gabriel Jesus não enxergue que esse seja o momento para voltar para o país e que ele tenha a intenção de continuar na Europa ou atuar no Oriente Médio. Dentro de campo, o Verdão se prepara para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Betano do Brasil contra o seu maior rival, o Corinthians. Na próxima quarta-feira, a Neoquímica Arena será palco do primeiro confronto entre os dois times. E você, torcedor, o que acha da situação de Gabriel Jesus? Deixe sua opinião nos comentários.